Olá, está começando o 78º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Sotes Telecom e ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também está por aqui. Oi, Bia! Olá, Marcos! Olá, pessoal! Já estamos na saideira de 2023, hein? Quase! Mais um só! Mais um, terminando, e eu tô feliz que a gente aparentemente vai terminar o ano tendo resolvido um grande mistério que me deixou acordado por noites a fio, que foi de onde que o ChatGPT tirou que você escreveu a arte de engolir o sapo. Você matou esse mistério? Olha, ai gente, vocês vão me perdoar, eu não vou lembrar quem que fez o post, mas eu encontrei um post falando de produtividade e tal. Aí ele me mencionou, eu acho que foi uma referência a algum episódio antigo nosso. Lembra que eu comentei que eu gostava de pegar a coisa mais importante do dia que eu tinha para fazer e fazer já logo de manhã? Primeira coisa, para ficar livre, ficar tranquila para isso. Então, eu descobri que isso tem um nome, que é Eat the Frog. Você já conhecia essa expressão? Não. Uma técnica de produtividade, eles chamam Eat the Frog, né? Comer o sapo, que é resolver a tarefa mais importante do dia, a prioridade máxima do dia, logo cedo, né? Tá. Então, a primeira coisa que deve estar fechada na sua lista de tarefas. Aí eu fiquei pensando, né? Tá o meu nome, a pessoa comentou isso, chamou de Eat the Frog. Aí será que o ChatGPT não achou que eu inventei alguma coisa a ver com engolir sapo? Pode ser. Daí, porque isso é uma coisa que eu cheguei à conclusão, assim, que eu não sei como que o ChatGPT inventa títulos de livros. Eu acho que ele tem muitas coisas que ele é bom, muitas coisas que ele é ruim, mas o que ele é péssimo é realmente quando você conversa com ele sobre um determinado assunto, como eu estava fazendo essa semana. Eu falei, pô, legal o nosso papo, você pode me indicar mais uns livros sobre esses assuntos que a gente conversou? Aí ele inventa. Pior que ele inventa títulos, mas autores são verdadeiros e às vezes os autores até são daquela área que você estava discutindo. Mas não existe aquele livro. Eu acho isso uma loucura, né? Então, não usem o ChatGPT para pedir dicas de bibliografias e listas de livros. Ele inventa. Ele é um belo de um mentiroso compulsivo e eu acho que ele inventou que eu escrevi a arte de engolir sapo baseado em Eat the Frog. Aí eu pergunto para vocês que são ouvintes do Área do Trabalho, já tinham ouvido essa expressão Eat the Frog? Tô curiosa. Quero saber se é novidade só pra mim ou se pra vocês também. Eu nunca tinha escutado. Eu costumo dizer tira da frente. Pra mim o Eat the Frog é isso. Já faz isso, já tira da frente, já resolve e aí faz o resto. Faz um Google aí, procura o Eat the Frog. Você vai ver. Excelente, porque parece uma coisa, sabe o que? Parece quando alguém faz uma tradução literal de uma coisa em português que faz sentido em inglês. Exatamente. Virou a arte de engolir sapo. De repente é isso, né? Deu a arte do Eat the Frog. Será que eu tô viajando muito, gente? Será que faz sentido essa minha conclusão? Pode ser, hein? Me parece fazer. Eu já comecei o dia aprendendo uma coisa nova. Já tá concluído. Eu já ate the frog, então. Já tá concluído o dia. Já posso encerrar. Mas muito bem, vou começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas. Pedir para o pessoal mandar, e aí, vocês estão usando o navegador Arc? E olha, o pessoal está usando o navegador Arc. O Douglas Bride Rosa falou o seguinte, que até hoje é o navegador padrão dele do Mac, e por diversos motivos, por conta do design minimalista, porque ele tem um mini navegador que abre quando você clica em algum link que leva para um site diferente, bem interessante isso, eu não sabia. Falou sobre a tela dividida de abas, né? Você tem duas abas ali na mesma tela. Fechamento automático das abas também de um dia para o outro. Isso não ia funcionar para mim. Resumo com o IA ao posicionar o cursor em cima de um link, bem interessante. E removedor de rastreadores quando você copia um link. Isso também é muito bacana. Então tá aí, o Arc, para quem funcionou, segue funcionando. Eu ainda acho que a melhor feature dele realmente é ter as abas lado a lado. Isso é um up de produtividade aí para muita coisa. Em alguns sistemas, alguns dispositivos, você consegue
abrir 2 vezes o mesmo navegador, mas aí haja memória para isso, né? Porque você está carregando o software 2 vezes. Sim. Então, o Arc tem uma proposta que eu acho muito legal e que quem não testou ainda vale a pena testar, como a gente já tinha falado anteriormente aqui no podcast. Eu não sei, o Douglas pode falar pra gente, mas eu desconfio que talvez ele fosse usuário de Firefox antes de usar o Arc, porque esse é o tipo de coisa que quem usa muito Firefox usa muito complemento, aquela coisa toda dos plugins, etc., extensões, e essas de, por exemplo, remover rastreador, enfim, até não sei se o split automático diabo assim, mas essas coisinhas que pareceriam ser, é óbvio que ia ter complementos, o Arc já tem ali feito direto de fábrica, já sai com ele, né? São coisas bacanas, mas que me parecem ser aquelas coisas técnicas que o pessoal vai atrás, acha o melhor jeito de otimizar ali a navegação, então não me surpreende, o Arc tá fazendo mais sucesso para esse perfil mesmo de pessoas que vai atrás do jeito mais otimizado para ajudar a cada detalhe da navegação, que navegação é uma atividade muito repetitiva, né? Tudo isso que ele falou sobre, por exemplo, o resumo de IA, o split view das abas, o mini navegador que abre quando você clica num link, tudo isso são jeitos de tentar agilizar 3, 5 segundos numa coisa que você faz o dia inteiro, repetidas vezes, né? Então achei bem interessante esse conceito. Só é uma pena que pra mim não funcionou. Não sei se foi o design. Eu comentei que ele quer tudo tirar tudo tão da frente, né? E fica guardando as coisas em gavetas, em armários, em caixas, e ele ficava no caminho ao invés de deixar só eu navegar. Mas bacana ver que mais gente tá tirando proveito, né? Exatamente. Agora, Bia, a gente comentou sobre a ideia de banir telefones em escolas, né? Sobre tanto a iniciativa da Nova Zelândia quanto a consulta pública que segue rolando no Rio de Janeiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. E o Douglas também mandou. Ele falou o seguinte, né? Concorda com você, Bia. Ele acredita que no fundamental seja muito bom afastar as crianças de mais uma tela e falou que a filha dele tem 7 anos, está terminando o 1º ano e não tem nem celular e nem tablet. Muito bem. Ótimo. Agora, o Eduardo Papa falou o seguinte, ele falou que em casa a gente adotou a função de tempo de uso tanto no iPhone da filha mais velha, que tem 11 anos, quanto no iPad da caçula, que tem 5 anos. Aí ele falou que toda hora que elas excediam, surgia a notificação e ele desbloqueava, só que agora a esposa trocou a senha e nem ele desbloqueia mais os aparelhos das meninas. Aí na escola, a mais velha leva o telefone, criou um foco escola, que fica silencioso no telefone, e ela deixa na mochila. Esse foco tem alguns aplicativos liberados que ela pode usar durante a aula, mas só isso. De quebra, ele falou que eles monitoram a localização dela e criaram um alerta até quando ela sai da escola, eles ficam sabendo. Ele falou que foi muito útil quando ela estava indo de van para a escola e no ano que vem eles vão voltar a usar a van, então vão monitorar o trajeto dela. E ainda complementou, e que rolê que essas crianças dão, viu? Olha, faz muito bem, sabe? Hoje em dia não é exagero esses tipos de cuidado, não considero exagero, porque o Brasil não é para amadores, gente, não pode bobear de jeito nenhum. E gostei especialmente dessa ideia de colocar um tempo pré-determinado de uso, porque já começa a educar desde cedo, né, as crianças, depois adolescentes, depois adultos, a ter um cuidado especial com o tempo de uso, não deixar que ele engolir o seu tempo, não matar você de procrastinação. Então, é legal, educa desde cedo, você usa o seu tempo com mais eficiência para tudo. Uhum, sim, eu gosto dessas. Vou fazer um disclaimer que eu sempre falo quando as pessoas mandam feedback envolvendo filhos, filhas, que é o seguinte: cada um tem o seu jeito, o seu estilo, a sua filosofia de criar as crianças, ninguém tem nada a ver com essa história, não tem certo, não tem errado, né? Acho que é sempre bom falar isso, porque se a gente concordar com uma opinião com outra, parece que tá falando que a outra é ruim. Não, cada um tem o seu esquema. Eu gosto dessa ideia de familiarizar aos pouquinhos. E aos pouquinhos, assim, cada família vai ter a sua idade mínima para fazer, etc. Mas gosto mais dessa ideia do que do bloqueio. Acho que você comentou bem sobre esse lance da familiarização. E isso entra também com um feedback que eu achei bem interessante do Emanuel Campos a respeito também desse tema. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Sotes Telecom, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados e ela oferece soluções de telefonia para empresas com, por exemplo,
um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação nova, quebradeira, complicação, e ela tem também uma série de ferramentas de gerenciamento, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de ter facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas também das ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas, e então para você que está procurando por qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse ao site deles que é sotes.com.br, sothis.com.br, link na descrição aqui do episódio, ou então vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @SotesTelecom, Telecom com M no final, comenta que você escuta o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigada ao pessoal da Sotes Telecom por patrocinar a Área de Trabalho, estar com a gente no ano de 2023 e ajudar os nossos ouvintes a ficarem mais produtivos, deixar suas empresas mais conectadas. Muito obrigado. E vamos lá, Emanuel Campos mandou um feedback bem completo, eu vou ler ele na íntegra aqui, vale muito prestar atenção do começo ao fim, porque acho que vai dar uma discussão bem bacana, que é o seguinte, ele lembrou de uma pesquisa da Bet Educar, que concluiu que as crianças, a gente até comentou sobre isso acho que no começo do podcast, concluiu que as crianças nos Estados Unidos, Inglaterra também, e por extensão do Brasil, né, isso em fase escolar, queriam ser youtubers, tiktokers, instagramers, quando elas crescessem. Por comparação, na China, a criançada queria ser astronauta, cientista, pesquisadora também. Ele comentou que a Bet é a maior feira de educação que acontece ao redor do mundo, e essa diferença acontece por conta de uma dissociação da educação vista em sala de aula em relação à vida pessoal. Ele falou que a vida é cheia de informação, diversão, jogos, e a sala de aula é uma obrigação feita entre os períodos de férias. Achei ótima essa comparação. Uma das formas, ele comentou, de vincular a percepção de aquilo visto em sala de aula tem relação com a vida e pode ser usado na sala de aula é por meio, por exemplo, da inclusão dessas tecnologias no dia a dia acadêmico. Ele falou que para isso até surge a educação STEM, que é aquela sigla para ciências, tecnologia, engenharia e matemática, e no Brasil é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Isso inclui na quinta competência o uso inclusivo, ético, social, responsável também para garantir a alfabetização digital dos alunos. Aí ele pergunta, mas será que a STEM, com aulas baseadas em projetos e com aprendizado sob demanda da curiosidade de cada aluno, faz alguma diferença? Ele falou que, segundo o ranking de avaliação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chamado PISA, vemos quem são os países top 10 na avaliação de 2018, né? Nesse ranking. Ele mostrou que China, Singapura, Macau e Hong Kong estão no top 10 do ranking de leitura, de matemática e de ciência. Ele ainda comparou, né? A população da China é coisa de 4,5 vezes maior que a dos Estados Unidos, mas o número de pessoas graduadas em STEM é por volta de pouco mais de 8 vezes maior. Né? Isso vem de um livro chamado O Poder da China, do Ricardo Jeromel. Ele falou que apesar do STEM ter sido criado nos Estados Unidos, note como a China, Hong Kong, Macau e Taiwan, né, e outros territórios chineses fazem parte aí lá no topo do top 10, e ele falou que tudo se deve não em dar ferramentas especiais para crianças, porque isso elas já dominam, né? Mas sim de formar professores e professoras em como incorporar as tecnologias na sala de aula. Ele falou que claro que a tecnologia é uma parte importante e não por acaso a China investiu em 2015 na compra de 400 mil impressoras 3D para educação. Eu sei que o Emanuel Campos é um entusiasta de impressora 3D, acho bem bacana isso inclusive, né? E ele falou que um exemplo disso na prática tem que fazer lá um fichamento do Pequeno Príncipe. As crianças vão usar o ChatGPT para fazer o resumo. Então, ao invés da professora corrigir 40 resumos feitos pelo ChatGPT, ele falou, faz um teatro, por exemplo, né? Interpreta ali uma fala, uma passagem do livro, mas no estilo TikTok. Calma, Bia. No estilo TikTok. Ele falou que todo mundo pode ler o livro
E selecionar que passagem eu vou interpretar no estilo do TikTok, com música, algum aluno jogando o coração pro alto, sei lá, né? Não é gravar, não é isso, mas no estilo, na linguagem que eles estão acostumados, interessados, trazer pra sala de aula é isso. E aí ele falou assim, mas e, por exemplo, adaptar, e se Pequeno Príncipe fosse no Nordeste, ou no Rio Grande do Sul, né? Esse tipo de didática para usar isso para fortalecer o aprendizado. Ele falou o seguinte, ele conclui comentando que o uso da tecnologia já é indissociável da comunidade moderna. A perda de empregos tradicionais já é iminente, então de entregador vai perder para drone, por exemplo, né? Robô lá em fábrica que nem precisa de luz para conseguir operar e se mover ali por dentro das fábricas. Então, educar os alunos para o futuro que integra a tecnologia é uma forma de garantir também o futuro emprego. Já não se trata de educar os jovens como usar a tecnologia, porque eles já sabem, mas diminuir o gap entre a educação tradicional e a vida pessoal do futuro cidadão. Ele falou que o que muda com telefones é como envolver a tecnologia na vida do aluno, como usar como um canal de aprendizado e não como uma distração. Ele falou que isso é fundamental também para isso acontecer, educar justamente os educadores. E aí, Bia? Nossa, muita coisa. Deixa eu organizar meus pensamentos aqui. Tá, eu anotei aqui para poder comentar algumas coisas. Em primeiro lugar, criança, gente. Criança, sabe por que criança aprende tão fácil as coisas? Porque eles são muito curiosos, não tem medo, né? Se você colocar uma sala, um lugar, uma escola com muitos estímulos diferentes, eles vão se sentir animados a explorar aquilo. Da mesma maneira que se você deixar uma biblioteca à disposição deles. Na minha infância era assim. Além da biblioteca que eu e meu irmão tínhamos de livros, meus pais deixavam os livros deles, do escritório deles, à nossa disposição. Então tinha de tudo, tinha quadrinhos, tinha livro mais adulto, tinha livro infantil, as revistas de programação da minha mãe nos anos 80, eu comecei a brincar no CP500 dela graças às revistas Microsistemas, entre outras que ela assinava, que ela tinha. Então, tudo está à sua disposição, você se sente animado a explorar. Então, é por isso que eu sou contra podar qualquer tipo de coisa para criança em escola. Não pode ter. Tem essa discussão também de aulas de informática, de robótica, que muita gente é favorável, mas tem gente que critica, porque fala, não tem nem internet direito, não tem nem banheiro direito, vai falar em kit de robótica. Eu sei que isso abre uma certa brecha aí para desvios, para corrupção, mas, sinceramente, eu acho que podar é muito pior, né? Eu acho que tem que fazer um controle melhor de uso de recursos, mas jamais podar qualquer coisa que leve uma criança a explorar novidades, a aprender, a evoluir. Então, isso é a primeira coisa, tá? E os chineses aprenderam essa lição e eles realmente estimulam as crianças com tudo, desde astrofísica, medicina, os conteúdos assim são os mais diversos possíveis, educativos, mas sempre lúdicos também. Então, não é à toa que eles estão ganhando cada vez mais espaço no terreno científico. Outra coisa interessante é essa das profissões, né? A criança quer ser youtuber, quer ser influencer, né? Essa praga de influencer de hoje em dia, né? Mas isso não é uma novidade, gente. Acho que cada geração tem o seu conflito aí de gerações com relação a carreiras, né? Eu estava assistindo um filme dos anos 40, que é com o Gene Kelly. Eu preciso lembrar o nome do filme, que isso não foi agora, faz um tempo. Se eu não me engano, é Living the Big Way. Basicamente é um americano que vai para França, Espanha, aquela região. Ele tem aquele estilo de vida American Way of Life, né? E graças à namorada dele, ele conhece um estilo mais devagar europeu, digamos assim. Então ele não se conformava, né, com a cultura da siesta, por exemplo, depois do almoço. Ele dava risada de algumas coisas, né? Aí quando estavam conversando com franceses, né, ele deu uma debochada, assim, falou, toda criança americana, quando crescer, quer ser presidente dos Estados Unidos da América. Agora, toda criança francesa, quando crescer, ela quer ser provadora de vinhos, né? Então, ele falava isso com um tom de deboche, né? De gozação. Então, isso acontece nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, 70. Eu sou dos anos 80, né? Então, anos 80 é aquele negócio do computador, né? O que essa criançada quer ficar tanto tempo na frente do computador? Fazendo o quê?
né? Então tá aí, hoje os novos tempos mostram como tudo cresceu, como tudo evoluiu, né? Então, só para a gente concluir, né, tudo que o Manuel falou aí, podar por podar realmente não faz sentido, sou contra, mas eu acho que racionalizar, e principalmente na educação, colocar um projeto pedagógico, evidentemente robusto, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar. E a gente está precisando, gente. Não é só porque a criançada hoje não sabe fazer regra de 3, não sabe acentuar, saíram os números do PISA aí recentemente, né? Não é porque a gente tem todas essas falhas que a gente vai cortar todo o resto para tentar consertar o básico, né? Eu acho que não. Eu acho que tudo a gente pode melhorar em todos os campos ao mesmo tempo, estimular a curiosidade e tentar entender se esse desinteresse que as crianças têm pela escola não existe justamente pela falta de estímulos nesse ambiente. Então elas correm para o celular, elas querem ficar nas redes sociais, por quê? Porque é muito mais interessante do que o que a escola está oferecendo, certo? Dependendo da aula, eu sou obrigada a concordar. É muito melhor você olhar o seu smartphone, ali as novidades, as dancinhas do TikTok, do que ficar aguentando uma aula chata. Então é para a gente repensar o que está sendo feito em sala de aula, no ambiente escolar e dentro de casa também, né? Afinal, os pais têm um papel muito importante e determinar o interesse dos filhos pelas coisas. Pais que leem bastante geram filhos leitores, né? E tem estudos que mostram isso, inclusive com filhos adotivos, então não é genética. Inteligência, interesse pelas coisas não é uma coisa genética, é principalmente ambiental. Então a gente tem que pegar esses aprendizados aí de quem está tendo bons resultados educacionais e incorporar aqui pra gente também. 100%. Obrigada, Emanuel, pelo seu texto, tá? Muito obrigado, bacana que ele dedicou um tempão para organizar as informações, passar pra gente, obrigado. Mandou lá no Threads pra mim. Se vocês tiverem mais coisas também, podem mandar no Threads, mandei pra Bia, ou lá em gigahertz.fm/feedback. Sobre isso tudo, o que é óbvio é que o sistema tradicional de ensino, minha impressão pelo menos, é que dá para tentar insistir, mas fazer isso, lutar contra o interesse da criançada usar o TikTok, ou sei lá, ficar trocando mensagem durante a aula, é uma briga que não dá para ganhar, né? Então, minha impressão é que toda a didática tá passando e vai seguir passando por uma adaptação, e não é assim, tá? Por exemplo, tem essa pesquisa do PISA, os resultados do PISA 2022, que é justamente dessa OECD, que o Manel também comentou, mostrou que a parte de leitura, matemática e ciência, as medições estão todas em queda desde que começou a fazer essas medições, né? Então, se em 2020 estava ali em 500 pontos a leitura, hoje está ali por volta de 485, né? Então, significativo, né? E é uma tendência porque mostra esses 3. Pode ser uma diferença entre como já estava mais... Minha impressão é que nos anos 2000, por mais que a gente tivesse... E eu ainda estudava, eu estava na escola? Estava terminando a escola no ano 2000, parecia que eu estava num ensino um pouco mais parecido com como tinha sido nos anos 90, nos anos 80, e certamente isso mudou muito hoje, né? Então, acho que talvez fosse o comecinho ali de uma mudança, de um jeito de olhar como é que era a pedagogia antes, como é que estava agora, para onde estava apontando. Eu acho que hoje está muito mais difícil descobrir para onde está apontando, porque até você adaptar o método pedagógico para ficar de acordo com o agora já mudou, porque faz 8 meses que você começou a adaptar o método pedagógico, esse processo não se moveu tão rápido quanto o motivo pelo qual você está adaptando. Então, esse alvo móvel deve ser uma dificuldade enorme de conseguir acertar e se comprometer com como é que vai estar daqui a um ano o ensino, se você nem sabe se o que você está estudando agora já está em movimento. É tipo querer estudar, sei lá, né, se atualizar sobre IA uma vez a cada 3 meses. Não vai dar certo porque já mudou tudo a cada 3 meses. A gente viu nesse ano como é que foi. Então eu acho que até que dê uma estabilizada, não vai estabilizar, mas até que a gente ache um outro jeito de adaptar um método pedagógico que não dependa de você acertar como é que vai estar a tecnologia e adotar as tecnologias, especialmente as de ponta que estão mudando muito rápido, vai sim ser um período de adaptação e talvez uma chave nisso seja assim, querer parar de medir desempenho exatamente da mesma forma que se media há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos,
Não é assim, agora a nota média vai ter que ser para baixo. Não é isso, mas mudar a mesma forma como você mede o desempenho, porque esses objetivos, esses números podem não fazer mais sentido da forma que a gente nem ensina e nem dá notas hoje em dia, né? Eu concordo 100% e, de novo, como eu falei sobre telefones na mão de filhos e de filhas, na escola também incorporar tecnologia e não bloquear isso, porque funcionava assim nos anos 80. Sim, funcionava nos anos 80. Estamos há 40 anos disso, né? Então eu acho que essa adaptação é totalmente necessária, mas mais do que isso é não antagonizar o interesse das crianças, ou de alunos e alunas, não só crianças, porque isso pode distrair. Não, trazer justamente o que ele falou, né? Traz para a sala de aula, mostra que não tem diferença entre o que você aprende na escola e o que você vai ver na vida, né? Eu sempre que eu viajo, por exemplo, eu queria ter prestado mais atenção nas aulas de geografia, nas aulas de história, né? Saber já alguém fala alguma coisa numa viagem, no contexto, eu falo, putz, cara, eu tenho certeza que eu já tinha visto isso, mas não faço ideia do que você está falando. Dá uma vergonha, né? Queria saber mais sobre o mundo, então... idiomas também, né? Eu estudei italiano na escola, que era uma escola de São Paulo italiana. Assim, quando eu vou para Itália, os primeiros 3, 4 dias saio italiano com espanhol, é uma mistura, aí depois vai, né? Mas se eu tivesse me dedicado um pouquinho a mais, será que desde o começo, pousei lá em Roma, por exemplo, já consigo sair falando isso? É mais bonito, né? Não rola. Então... Imagina o Marcos em Roma com a mãozinha lá. Mas você usa muita mão para aprender italiano? Eu já gesticulo em português, italiano, eu sou um perigo de ter dado no olho de quem tá em volta. Então eu acho que essa incorporação não só de tecnologia, mas dos interesses, né? Não é ensinar matemática como o TikTok, não é isso. Ele deu esse exemplo aqui do Pequeno Príncipe, mas porque a minha impressão é assim, isso eu lembro da época de escola. Tinha um professor descolado, tipo uma professora descolada, que era o que todo mundo gostava, que ensinava, e o resto mais engessado. Cada um tem o seu método, etc. Mas não é uma coisa artificial, né? Uma coisa mais natural, incorporar isso aí. Concordo 100% aqui com o feedback dele. E uma etapa importante que ele conclui falando é essa, né? Não adianta mudar o processo pedagógico para as crianças. Tem que mudar também para quem está ensinando. E isso, essa ser a base, né? Quem está ensinando está confortável, está familiarizado com as ferramentas atuais, etc. Porque aí sim dá para usar isso como base para ensinar e não fica aquela coisa meio forçada e que tentativa e erro, trocando pneu com o carro andando ali, enquanto já está ensinando, está lá em maio e está adaptando ainda. Ainda não funciona, né? Quando a gente não souber como fazer as coisas, a gente tem que ir pelo exemplo. E a gente tem exemplos, não precisa ser no exterior, aqui dentro do Brasil mesmo. Tem escolas e tem regiões, inclusive no ensino público, que se destacam, né? Se a gente fosse destacar certas regiões aí do Brasil e colocasse como se fosse um país, essas escolas estariam no top 10 do ranking do PISA. Então, o que elas estão fazendo que estão acertando? O Ceará, por exemplo, tem muitos exemplos bons e acho que isso pode ser expandido para outros lugares, porque os exemplos locais são os melhores, né? Estão dentro da nossa cultura brasileira e tal. Às vezes uma coisa que está acontecendo lá na China pode ser muito boa, mas a gente não consegue implementar aqui, né? Então a gente tem que ver o que está funcionando e realmente estender as iniciativas. Exatamente. E, pessoal, quem tiver coisas ou concordando ou discordando do que a gente falou aqui, mandem pra gente. Acho que o contraponto aqui é até mais importante pra gente ter até contato com o universo e falar, cara, nessa escola não funciona por causa disso, disso e disso. Ou vocês não pensaram nessa escola que fica aqui que não faz o menor sentido. Então mandem pra gente. Acho que esse é um assunto que a gente lê a respeito, discutir e falar pra todo mundo vai ser bacana. Então, gigahertz.fm/feedback. Agora, Bia, no ano passado éramos jovens com esperanças e sonhos, né? A gente definiu como é que a gente tinha certeza que seria o nosso 2023. A gente fez um episódio especial sobre isso e também definindo tarefas e planos aí para o futuro, né? Revisando como é que tinha sido 2022, vendo os planos para 2023. Eu pensei em a gente dar uma espiadinha em como é que tinha sido o que a gente achou que faria nesse ano, como a gente lidou com isso. Nesse episódio a gente vai ficar nisso, a gente vai deixar de lição de casa para mim, para a Bia, para vocês que estão escutando, em pensar em objetivos para o ano que vem. A gente até pode mudar a premissa que a gente usou, né, que era o profissional, tema livre, pessoal, a gente vê se faz sentido isso. Então a gente vai trazer aqui como é que foi o nosso desempenho, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho,
e segue oferecendo meses de graça para você usar a internet de um jeito mais seguro e mais privado. É o seguinte, se você está viajando ou se você vai viajar nas férias agora, você vai usar o Wi-Fi de aeroporto, de hotel, de avião, sei lá, da lojinha da esquina, do restaurante. E esse Wi-Fi geralmente é de graça porque os seus dados são o preço da conexão, os sites que você acessa, servidores, aplicativos, conteúdos, etc. Mas se você usar a ExpressVPN, isso não vai acontecer, seus dados não vão ser explorados, aí sabe-se lá por quem, porque eles passam a ser criptografados, nem quem está oferecendo a conexão, nem a ExpressVPN sabe o que está fazendo, onde você está indo, o que é excelente, isso tudo sem perder velocidade, desempenho. Se abre lá o app da ExpressVPN no telefone, por exemplo, dá uma scrollada nos, 100 países que eles oferecem de servidores, roteia a sua conexão por lá, pode até ser o país que você está. Está no Brasil, quer usar a internet segura? Tudo bem. Usa o servidor do Brasil da ExpressVPN, ele passa a ser com a conexão criptografada, sem ter que ir para o Japão, para os Estados Unidos, para ir e voltar o dado, mas se você tiver que fazer isso, não vai ter perda em velocidade, o que é muito bacana, eles investem muito nisso. E para streaming, por exemplo, se você quer ver o catálogo do HBO Max da Croácia, que eu faço para ver The West Wing, né? Dá para fazer isso. YouTube, não está disponível aqui. Estados Unidos, você assiste o que você quiser. Netflix também, a Amazon. Você escolhe o país e vê o catálogo de lá, que é diferente do catálogo daqui. Ou ao contrário, está viajando. O Felipe Espósito da Fonte, por exemplo, falou que irá ver aeroporto área restrita, que só tem no Brasil, aparentemente. Usou o ExpressVPN, conseguiu ver aqui. Então, para conhecer melhor, você faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho e você vai ter de cara um mês de graça para experimentar, ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV. Agora tem na Apple TV também, que a Apple TV tem suporte a VPN, já tem ExpressVPN, eu estou usando todo dia, basicamente. E aí, quando você for assinar o plano anual, você vai pagar por 12 e vai ganhar 3 meses a mais. Vão ser 15 meses para você aproveitar no plano anual. E aí, com esse um mês a mais no começo também, são 16 meses pagando por 12 em expressvpn.com/adtrabalho. Dá uma espiadinha, link na descrição. Eu uso, eu confio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. E agora vem férias, né? Festas de fim de ano, férias de verão, carnaval. É uma boa oportunidade para fazer um teste aí de VPN para você e para sua família também, proteger seus pais idosos que acreditam em qualquer coisa na internet, seus filhos, né, que saem clicando e abrindo coisas à torta e à direita. Então, aproveita, faça um teste aí com a ExpressVPN nessas férias, né, aproveitando a oportunidade e quem sabe aí você incorpora esse serviço, essa solução aí para sua vida, para proteger todo mundo. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá. No ano passado a gente viu qual seria o nosso foco para 2023, estabelecemos objetivos também, a gente falou sobre o tema profissional, o tema pessoal e um tema livre, né, do que a gente ia prestar atenção. E eu reescutei esse episódio preparando aqui a pauta e, Bia, o seu foco era totalmente em saúde, você estava com um medicamento novo, tudo ia depender de quanto ia funcionar o medicamento. Você falou, por exemplo, sobre como um dos planos era você voltar a remar, e isso também tinha a ver com o tema livre, que era melhorar a sua relação com determinados tipos de alimentos, então a parte de carboidrato refinado, teste de reação do organismo, a parte de glúten, por conta aí da sua doença autoimune. O tema profissional, a gente falou um pouquinho mais pra frente, tentei achar rapidinho o episódio, não encontrei, mas da parte da saúde, acho que vale a gente começar falando sobre isso. Review de como é que você planejava, como é que foi, se deu certo, se não deu, e aí? A doença está bem controlada agora, né? Pelo menos na parte articular eu estou bem, né? Muito bem. Não fiz a troca de medicamento porque tava para sair um novo, que talvez seria mais adequado para o meu caso, e por pura falta de tempo eu não fiz a transição ainda. Eu estou determinada a ver isso agora em janeiro. Mas cuidei mais da alimentação, cuidei mais do meu sono, principalmente, que era um grande problema. Então, eu estou fazendo um monitoramento semanal, né? Eu olho no aplicativo, vejo os gráficos semanais, o quanto eu estou dormindo. Isso eu consegui controlar super bem. Não sacrifiquei mais noites de sono para trabalhar ou para estudar. Acho que essa foi a minha maior vitória do ano, né? E eu melhorei como um
todo, né? A alimentação também cuidei mais. O problema não é exatamente o glúten, eu não tenho problema com glúten, eu acho que são conservantes mesmo de alimentos, e realmente carboidrato refinado é um pouco complicado para mim. Eu estava conseguindo controlar bem, aí no segundo semestre inventei de fazer um MBA, conciliar tudo e dei umas escorregadas, né? Acabei apelando para lanches em determinados momentos, quando a vida estava muito corrida. Essa foi uma falha que eu já estou consertando, né? Mas realmente foi uma vitória, assim, eu consegui enxergar bem o que eu tenho que fazer. Preciso ficar mais assídua com a academia, isso é uma coisa que eu fiquei devendo também. Não estou totalmente sedentária, porque eu ando muito, faço muita coisa a pé, isso é o que me salva realmente, então, de não ficar sedentária realmente. Agora, estou pensando um pouco nesse negócio de academia aí, eu vi que tem uma rede grande de academia que abriu aqui perto de casa, e tem uma lá perto da universidade também, então você pode assinar um plano que te dá direito de frequentar as duas. Eu acho que Legal. Isso vai ser o ideal para mim, porque mesmo que eu passe o dia inteiro fora de casa, consigo tirar uma horinha para ir lá malhar, se for o caso tomar um banho depois, nesse verão principalmente, né? Nossa Senhora, não dá para ir para aula suando depois, né? Então, isso é uma coisa que eu estou avaliando agora, também vou bater o martelo aqui no começo do ano. Que mais que você falou aí? Alimento, tal, saúde. Profissional. Realmente profissional eu também consegui achar o meu caminho, né? Eu realmente, depois de tantos anos aí, pandemia atrasando, já sei a área que eu quero seguir, a área que eu gosto. Estou fazendo um MBA em medicina farmacêutica também. Eu gosto especialmente de imunoterapia, novíssima geração agora de terapias e medicamentos, são medicamentos à base de anticorpos, edição genética, então eu gosto muito disso, esse é o caminho que eu vou seguir. E voltar a remar, putz, isso não deu mais nem para pensar em fazer, uma pena. Não sei nem se vai ficar para 2024, eu desconfio que vai ter que ficar para 2025. Eu tinha a meta de me formar agora em 2024, não sei se eu vou conseguir, porque quando eu tive a Covid, parei, fiz fisioterapia, abandonei várias matérias que ficaram pelo caminho. Já teve um atraso com a pandemia, né? Mas aí quando eu tive a Covid, atrapalhou todo o meu esquema aqui. Então, mas eu não vou tentar me formar na correria, não tenho pressa, porque eu não quero sacrificar a minha saúde também, né? Claro. Mas já tenho TCC encaminhado, já tenho tema, já está delineado o meu pré-projeto, não vai ficar para a última hora o meu TCC, eu já vou trabalhando ao longo de 2024, que, aliás, eu vou precisar da ajuda dos nossos ouvintes aí, porque vai ser sobre educação biomédica, educação científica, medicina baseada em evidências para profissionais de comunicação. Então, se vocês gostam desse assunto, entre em contato comigo, tá? Como fazer as pessoas acreditarem na ciência novamente, porque a gente está vivendo uma crise de descrédito muito grande na área médica, na pesquisa em saúde. Então, mais ou menos isso é o que eu vou seguir como linha de pesquisa. Quem quiser colaborar já sabe, meu Telegram lá, @biacunze, meu Twitter, @garotasemfio. Quiser trocar figurinhas, estamos aí. E basicamente é isso. Essa é a minha revisão de 2023, o meu balanço. E os seus, Marcos? Os seus balanços aí nas áreas profissional e pessoal. Os meus, eles têm assim, um tema macro com o seu, é adaptar. E acho que isso, a pandemia, falar que ajudou é terrível, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Aprender que, treino é treino, jogo é jogo, e o lance é você saber mudar quando precisar, né? Adaptar quando precisar. Isso foi uma coisa que você falou de todos os seus temas, né? Alguns você não teve nem a oportunidade de buscar, porque apareceram outros no meio do caminho que você abraçou, e você foi adaptando o seu dia a dia, até com os imprevistos que impediram o tema anterior, o tema atual. E você vai fazendo isso, acho que isso é um exemplo muito bacana, né? Então, você, por exemplo, fala assim, voltar a remar não deu, mas, pro ano que vem você planeja, por exemplo, voltar a fazer um outro tipo de exercício. O remo pode não ser, pode ser que 2025 seja o remo? Pode ser, né? Mas uma coisa que você falou,
achar o tempo de ir na academia que você achou essa, que dá pra você fazer, né, tem a parceria com a faculdade. Eu já gosto disso e pra mim, eu não sei como é que é pra você, mas pra mim funciona muito mais ter alguém, eu tenho lá o personal trainer que me ajuda a fazer os treinos, porque aí vira um compromisso. Eu toda segunda, quarta e sexta, eu vou lá, eu vou encontrá-lo e aí tem o exercício. Não é que eu tenho que fazer exercício, ele vai estar lá, né? Então, compromisso meu com ele, eu sei que eu vou ocupar 1 hora do tempo dele. Se eu não puder ir, eu tô sendo um idiota porque eu ocupei o cara, falei que eu ia lá e não fui, né? Então, me ajuda a ter, alguém ter essa expectativa da minha presença lá. Isso me ajuda não na motivação, mas ainda assim em manter toda segunda, toda quarta, toda sexta. Tentar ao máximo não ter que mudar isso. Furar com a pessoa. Exato, exatamente, né? Então, isso funcionou muito bem pra mim. Se eu fizesse treinos sozinho, a gente abre exceções pra nós mesmos, né? Putz, hoje, sei lá, tá chovendo. Ah, não, hoje eu tô muito ocupado, tô cansado. Não, tenho lá, a cara tá me esperando, eu vou lá e vamos cumprir. Acho que isso é bacana, pelo menos pra mim. Funciona super bem. Dá uma espiadinha pra você, né? Se tiver alguém lá que possa fazer os acompanhamentos com você dos exercícios, eu acho que pode aumentar a sua frequência, seu desempenho. Se for alguém que possa fazer a evolução dos treinos para você, o acompanhamento, isso ajuda muito. É outro planeta em relação a fazer sozinho. Então, bacana que você vai achar um jeito de descolar um tempinho para fazer. Isso é importante também, né? Uma coisa que no aplicativo do Nike Run, que eu comentei lá no ano passado, quando eu falei sobre exercício, que eles têm lá o Coach Bennett, que é um cara que faz as corridas guiadas com você. Agora acelera, agora freia. Hoje se não tiver beleza, tudo bem, corre mais devagar. E nos treinos de, sei lá, 1 quilômetro, 2, ele fala assim, cara, você fez 1, você fez 2, que bom. É melhor que não fazer nada, né? Você achou um tempinho e correu por 10 minutos, maravilha, né? Ele fala assim, you got one in, né? Você cadastrou mais um na listinha, então eu acho que é importante isso. Até essas pequenas vitórias são na direção certa. Verdade. Então, aprender a adaptar os planos e comemorar, mesmo que seja uma vitória meio cretina, é melhor que uma derrota meio cretina. Então, que bom que você achou o tempo e foi fazer, que seja 10 minutinhos. Eu acho que isso é bacana. E tô dizendo isso por quê? Porque tem um pouco a ver com a forma que você acabou de falar, que você teve que adaptar os seus planos, desistir e priorizar outras coisas. Para mim foi parecido, né? Eu falei, o tema pessoal, até o fim de 2023 eu vou lançar um aplicativo. Não, eu concluí pela 1000ª vez que eu não nasci para ser programadora. Não adianta, eu tento, eu me interesso, eu passo tempo pensando, eu gosto, mas eu sofro. Hobby é legal, agora quando você quer incorporar mesmo uma coisa para valer, nem sempre funciona, né? Exato, assim, eu falo, não é que eu sofro, eu vou chorar pelos cantos, não é isso, mas é um atrito desconfortável cada etapa do processo. Eu não vou ficar sofrendo à toa, né, me torturando por uma coisa que eu já entendi que não vai ser para mim. O meu cérebro, a fiação é diferente da fiação de programadores, é aquela coisa que eu falo muito com o Ramba, a gente comenta no área de transferência, que é o seguinte, né, ele sente o prazer do desafio, do porquê que estava funcionando até agora e não tá mais. Eu falo, por que tá? Pra mim, essa mesma pergunta dói fazer, né? Assim, tá funcionando até agora, por que não tá? Não é um desafio, não é um quebra-cabeça pronto para eu descobrir. Não, é voltar de jogar na parede o negócio porque tava funcionando, porque não tá mais. Então, o meu jeito de aprender a fazer as coisas, de descobrir, não passa por programação. Eu senti um pouco desse prazer, por exemplo, eu brinquei que eu fiz o GPTini, né? Que é o chat GPT de drinks, customizado, fui treinando lá o modelo com a foto, achando o prompt certo para fazer junto com o envio da foto, e isso eu me divirto. Talvez por não ser uma linguagem de programação e sim por ser um jeito de ir conversando, não sei. Mas aí eu consegui entender um pouquinho a alegria da vitória quando funcionava, o desafio de entender por que não funcionou e ajustando, adaptando. Eu falei, tá, deve ser isso que as pessoas sentem quando elas gostam de programar, que me faltou. Então, não rolou. Concluí do começo para o meio do ano passado que não era para mim mesmo. Deixei para falar isso no final desse ano para fazer esse olhar mais macro do que tinha sido o ano inteiro. E o que substituiu um pouquinho para mim o aprendizado da programação foi todo o interesse e envolvimento que eu tive com a parte de inteligências artificiais, em parte por conta do meu envolvimento com as coisas da Alura, os podcasts, até o próprio Hipsters Fora de Controle, em que a gente entrevista pessoas que estão desenvolvendo nas empresas inteligência artificial, pessoas de vários mercados. Então, para poder entrevistar as pessoas de um jeito bem informado e inteligente, eu tenho que saber do que eu estou falando.
Então, tanto a parte mais técnica do treinamento de modelos, das linguagens usadas, stacks, frameworks, até a parte mais macro dos mercados, eu acho que o tempo que eu passaria aprendendo a programar e desenvolvendo aplicativo, eu passei entendendo mais essa parte técnica, o que me ajuda, por exemplo, eu escrevi recentemente para o Mac Magazine sobre o MLX, que é uma série de modelos que a Apple implementou para fazer inteligência artificial em Macs com os chips dela. Então ajudou muito a entender o que tinha acontecido, explicar de um jeito mais acessível para todo mundo. Acho que ali eu vi um benefício bacana de ter gostado disso, mas não é assim, não vou aprender a fazer o negócio usando R e não é por aí, não é a programar mesmo, mas entender conceitualmente o que acontece e como isso se relaciona com as tecnologias que já existem, com as que estão sendo criadas. Isso ajudou muito, então comecei o ano querendo programar, entendi o ano entendendo a parte teórica de inteligência artificial, que eu considero uma vitória, apesar de não ter cumprido aí esse objetivo. Para o tema livre, eu também, assim como você, queria, né, mais saúde do que eu tinha feito em 2022. Eu falei que eu queria correr de um jeito seguro a meia maratona do fim do ano. Corri com meu irmão de um jeito seguro faz 2 semanas, a gente fez os 21 quilômetros. Ele tinha até se machucado um pouquinho antes, eu também passei aqui semanas fazendo compressas de gelo e tomando anti-inflamatórios por horas. Funcionou, deu para correr, nós dois corremos, a gente conseguiu correr abaixo de 2 horas, 30 segundos abaixo de 2 horas, mas abaixo de 2 horas, 21 quilômetros, que foi muito bacana, a gente se divertiu muito fazendo a corrida. E eu comentei, né, que eu queria melhorar meu desempenho de corrida ao longo do ano, que 2022 eu tinha corrido 436 quilômetros, queria fazer a mais, fiz a mais. O ano não acabou, mas corri já 515 quilômetros nesse ano, o que não é um aumento enorme, mas está na direção certa. Para o ano que vem, a gente pode falar isso nos próximos episódios, quero seguir nesse vetor, estamos até vendo já as corridas para o ano que vem, etc. Então, melhorei o condicionamento para a parte de saúde, tanto da academia, alimentação também. No ano passado nunca estive tão saudável. Nesse ano, de novo, nunca estive tão saudável, até mais do que no passado, né? Reduzi a gordura e aumentei enfim, tá bacana, tá na direção certa. Para a parte profissional, o meu objetivo, que era bem ousado, era dobrar as audiências dos podcasts novos da Gigahertz. Não dobramos, mas a direção também está. É óbvio que dobrar ia ter que, né? Era um desafio grande. Então, mira muito lá para cima, que se acertar no meio do caminho já é para cima mesmo assim. Então, é a mesma coisa, né? E não cumpri 2 dos 3 objetivos que eu tinha colocado aqui pro ano. Ok, mas não foi uma derrota, porque a direção tá certa. Aprendi outras coisas no meio do caminho. E vou levar isso até em conta pra gente estabelecer os nossos objetivos no episódio que vem, ou daqui a 2 episódios pra gente falar sobre isso, para ter tempo de pensar, estruturar bem, etc. Então, o tema desse ano foi aprender a adaptar no meio do caminho, absorver as mudanças que acontecem, que às vezes são externas, às vezes vêm da gente, mas não se desanimar com isso, mas achar uma oportunidade para adaptar e fazer uma outra coisa, contanto que seja para evoluir, eu acho que funciona. Eu acho que o que você falou a respeito de programação vai muito de encontro com o que eu queria aprender também, né? Eu cheguei a fazer um pouco de informática biomédica, acabei mudando para biomedicina, porque eu não queria ser exatamente programadora, né? Mas eu queria pegar um código lá e entender o que está acontecendo, né? Isso acho que para mim, né? Eu estou um pouco na área de ciência de dados também, o mais importante é isso, porque em bioinformática você precisa aprender a fazer umas pequenas rotinas em Python ali para pegar uma sequência genética, saber trabalhar com essas sequências, mas muito mais do que programar mesmo, é importante eu ter ali um códigozinho, uma aplicaçãozinha, entender o que tá acontecendo ali, o que ela faz exatamente, né? Então, não é necessariamente aprender a programar, mas entender lógica de programação e as funções mais básicas, né? Com relação à corrida, aí você vai ter que conversar com o seu personal. Não sei se é o caso de colocar mais treino de força para evitar essas lesões, para o corpo ficar mais forte mesmo para aguentar, né? Muito corredor, às vezes se sai bem, consegue correr, mas às vezes tem lesões, ou percebe que falta alguma coisa, e às vezes incrementar um pouco a musculação aí pode ajudar, né? Sim, o meu problema foi fáscia plantar, que é aquela inflamação que dá bem na sola do pé, que sai ali do calcanhar e vai. Mudar né? o tênis, então.
Eu preciso muito mudar, isso sem dúvida alguma. Plano pra semana que vem, tênis novo. Mas foi isso, né? Foi o treinamento justamente que eu intensifiquei as corridas pra ter ali a estrutura pra fazer os 21. Teve um dia que eu corri 17 ou 18, deu uns 3 dias, deu essa inflamada assim e pra quem nunca sentiu isso, é assim, parece que tá pisando num Lego cada vez que você pisa no chão, dói bastante, né? Ai. Então, o gelo ajudou. Eu fui correr, até um comentário rápido, faltando uns 3, 4 dias, meu irmão mandou mensagem, escuta, tá tudo bem com o seu treino? A gente vai correr no domingo, né? Eu falei, vai, que eu andei meio machucado e tal. Aí ele falou, eu vi, que a gente compartilha os exercícios, né? Você começou a fazer bicicleta, transporte, eu achei estranho você fazer essas coisas. Eu fui tentando treinar o condicionamento, tanto a parte de cardio quanto muscular das pernas, sem ter impacto, né? Porque ia piorar. Então, no dia da corrida, eu não tinha a menor expectativa que eu ia conseguir correr os 21. Falei, putz, eu vou correr 3, 4, 5, vai começar a doer o pé e paciência, eu concluo. Corri 7, corri 10, corri 13, 15, eu vi que ia rolar. Falei, que bom, né? Preparação, tanto da recuperação da lesão, que eu só fiz isso, nos 10 dias antes aí da corrida até o dia mesmo, me surpreendeu. E ele tava com o tornozelo também, ele falou que tava meio ruizinho e tal, que ele também não tinha expectativa de completar. Os dois completaram com esse desafio, o que foi bacana, mas claro, de um jeito responsável, né? Você é idiota de arriscar de na corrida ter uma lesão maior só pra completar, porque não ia compensar não andar depois, né? Então, mas o problema foi esse, não foi a fáscia plantar fascite, na verdade, plantar, que inflamou ali e doía, viu? Tem algumas lojas de tênis aí, o pessoal, os ouvintes do podcast, pode ajudar melhor o Marcos aí, que você faz o teste de pisada, tem uns testes que você faz assim, e aí tem os tênis que são mais indicados, né, de acordo com o seu pé, a sua pisada pronada, pisada XYZ, né, eu acho que isso vai ajudar também. E tem tanto tipo de tênis, né, uma variedade tão grande. A questão é saber qual que vai se adaptar melhor ao seu pé, né? Então, fazendo esses testes aí de pisada, eu acho que fica mais fácil pegar o calçado mais adequado. Mas para 2024, meu objetivo também é incorporar treino de força, né? Vou ter que ir para academia. Eu ainda não tenho a força no braço esquerdo que eu perdi, né? Em toda aquela situação com a Covid e tal. Eu realmente pequei nesse lado, não consegui ser assídua. Mas na parte de resistência tô boa, tô feliz. Fui do pneumo ontem ainda, fiz teste de capacidade pulmonar. E apesar de ser asmática, ele disse que tá muito bom o meu pulmão. Lembrando que eu tive 50% de comprometimento na Covid também, né? Mas eu tô com a capacidade pulmonar de uma pessoa normal. Então, isso é uma coisa que tá funcionando muito bem. Mas treino de força, isso me obriga a ir pra academia e vou pensar numa estratégia aí. Acho que agora, janeiro, fevereiro, aproveitando as férias, criando o hábito, eu acho que fica mais fácil para quando eu voltar àquela rotina maluca lá, você começa a sentir falta, né? Então você dá um jeito de ir, né? Acho que isso é o mais importante e é minha meta. Não vou nem dizer para 2024, é para dezembro já. Só não comecei semana passada ainda porque tive contratempos na família, né? Mas eu acho que essa semana ainda consigo ver isso, preparar um treininho e ver esse esquema aí das redes de academia que eu posso frequentar, diferentes academias da mesma rede. Acho que isso vai me ajudar. Até em viagens, né? Exatamente. Você vai viajar, passa uma semana fora, beleza, se tem uma academia perto lá, tá tranquilo, né? Não vai falhar o treino. Sim, aí entra um pouco de expectativa e realidade, né? Quando eu comecei a fazer essa academia, eu falei, nossa, que bom, quando eu viajar dá pra usar. Quando que eu fui viajando, eu fui na academia? Não. É os planos, né? Tipo, colocar 4 livros na mala quando você vai viajar. Você não vai ler nenhum. O que você tá enganando? Não. Mas o importante é ter esperança, né? Mas é bom pensar desse jeito, pelo menos. Mas o fato de ter uma perto de casa e uma lá da universidade, acho que já... Essas duas já tá bom. Se eu frequentar só essas duas, já tá bom. Exatamente, Vou ter a mesma opção. Muito bem, pessoal, vão pensando aí vocês também sobre os temas pro ano que vem, objetivos pro ano que vem. A gente vai achar um jeito... Eu não sei se manter essa estrutura do pessoal profissional e tema livre, mas a gente vai pensando aqui e traz, se não for na semana que vem, na outra semana. Pessoal que a gente comentou, né, ano passado, se quiserem dar um feedback de novo, se alcançou
aquilo que vocês se propuseram a fazer, conta pra gente aí, a gente vai adorar saber. Sim, então vocês podem mandar lá em gigahertz.fm/feedback, mandarem pra Bia também pelo Telegram. Lembra o pessoal como é que faz pra falar com você no Telegram? @BiaCunze no Telegram e no Twitter, @GarotaSemFio. No Telegram pode mandar áudio, print, tudo que vocês quiserem aí, que a gente mostra tudo pros nossos ouvintes. Exato. Se vocês quiserem achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/78 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio no seu aplicativo de podcasts. Muito obrigado a ExpressVPN e a Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam o Área de Trabalho e especialmente a você, Bia, por nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço a você, Marcos, pela oportunidade de participar desse projeto, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que fazem acontecer e que alimentam as nossas pautas aqui com tanta sugestão legal, tantos comentários, tantas dicas. Continuem mandando. Eu estou testando todos os softwares aí que vocês estão sugerindo. Tem o Craft lá, que é mais um substituto do Evernote, que eu estou testando no momento. Estou testando o ClickUp, o Tools, que são aplicativos gerenciadores de tarefas. Agora, em janeiro, eu quero testar o Listening, tá na minha lista aqui, que é aquele que é para ouvir papéis acadêmicos, já que eu vou começar a ler coisas de novo acadêmicas em janeiro, então vou aproveitar para testar o Listening, né, que é um recast de papers. Acho que é bem legal essa ideia. Mas depois do Natal, depois do Ano Novo, vamos com calma, que agora eu estou descansando. Mas Boa. Todos os demais aplicativos que vocês estão mandando aí, estou testando e em janeiro a gente vai avaliar ao longo do mês todos eles. Tem vários aqui que são muito legais. Isso aí, para falar comigo se vocês quiserem, MVC Mendes lá no Threads, Instagram também, no Mastodon. Apresento aqui na Gigahertz sua fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito. Nessa semana foi curioso porque saiu uma notícia enquanto a gente gravava, uma notícia bem importante sobre a interrupção de vendas de Apple Watch nos Estados Unidos. Apresento também com o Guilherme Rambo, Bruno Casimiro e Gustavo Faria nas sextas-feiras o Área de Transferência, além também do Pra Alura, o Hipsters Fora de Controle, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até o episódio Saideira de 2023 semana que vem.